Olá pessoal, tudo bem? Senhor Jesus abençoa-nos todos aí, de acordo com os critérios deles. Vamos lá, tocar mais aqui. Então, por favor, aí, pessoal, inscreva o canal Professor Miguel Química, dá uma força para o canal crescer aí. E hoje a gente vai responder essa pergunta aqui, ó, esse questionamento, né? O que é interação, né? Força ou ligação entre as moléculas, né? Intermolecular. Bom, turma, então aqui alguns questionamentos, né? Por que a água evapora? E se não existisse força, né, pessoal? Se não existisse, né, ligações entre as moléculas de água. Olha para você ver aqui o GIF que legal. Parabéns aí o autor do GIF aí, tá bom? Olha para você ver. As águas estão interligadas, né? A disposição é angular, né? Forma um ângulo mais ou menos 105 graus, né? Então, as moléculas de água estão unidas por ligações, né? Interações de hidrogênio, né? Fala pontes de hidrogênio é um termo meio obsoleto, tá bom? Então, por que a água evapora? Porque exatamente, né, pessoal? Nos estados sólido e líquido, essas forças são mais intensas, né? Aí, quando você aquece a água, quando a água evapora, rompe-se essas ligações de hidrogênio, né? Que é ligações com H ligado a N, a O ou F, basicamente. Bom, turma, o primeiro a notar esse tipo de, 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 de forças entre as moléculas aí foi o Van der Waals, né? Em 1873, né? Que ele reconheceu essa existência de forças atrativas aí num gás real. Só que aí tem um problema, né, pessoal? A temperatura tem que estar bem baixa, né? E a pressão relativamente alta para essas moléculas ter uma certa aproximação, porque senão elas ficam muito espaçadas, ó, como no GIF aqui, ó. Parabéns ao autor do GIF aí também, tá certo? Explica muito bem, ó, você pode ver que aqui no estado gasoso as moléculas estão muito espalhadas, né? No estado gasoso o espaço livre entre as moléculas são muito grandes, né? Então aqui Van der Waals, ele teve que ter uma temperatura um pouco mais baixa, né? É, e uma pressão relativamente alta para as moléculas se aproximarem um pouco, não é verdade? Correto? Então tá aí. E as forças intermoleculares aumentam, evidentemente, né? No estado sólido, né? Do gás para o sólido, né? Então, no gás até a gente considera um pouco desprezível. Então, essa ação limpante aí, pessoal, está associada, né, à polaridade da molécula, ação limpante, né? Ali para você ver, ó, né? Um GIF aqui da TV Escola, muito bom, né? Que representa aqui uma animação da parte apolar, né? A parte apolar dos óleos e gorduras, tá? E a parte polar que vai unir-se com a água, né? Então, sujeira e água não combinam, né, pessoal? Porque não é polar ou até apolar, vamos falar disso aqui hoje. Então, a cauda, né? A cauda que é grande hidrocarboneto, basicamente, de óleos e gorduras, tá? Tá certo? Do sabão ou detergente, né? Une-se, né? Com o óleo e gordura, e a parte polar, onde se a água interage com a água, então ação limpante, né? Então, sabões e detergentes, os shampoos e sabonetes, sais emulsificantes ou surfactantes, a polar pega a gordura e polar pega a água. Bom, depois você assiste de novo o link, o GIF, né? Vamos lá. Então, atenção aí, pessoal, para eletronegatividade, né? Eletronegatividade, pessoal, define ligação iônica, define ligação covalente, é muito importante aí na química, né? Que é a tendência de atrair elétrons, né? Agora, eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, né? E para a direita, fora gases nobres, uma tabela periódica, né, gente? Então, aí a molécula pode ter ligações, ó, pessoal, covalentes polares e ser apolar. Muito cuidado, tá? Então, olha aqui, ó. Então, você veja que as ligações aqui são polares, ó. O hidrogênio fica mais positivo, parcialmente, o carbono mais negativo. Então, o carbono atrai mais o elétron, o hidrogênio para o seu lado, para o seu polo, por isso que a ligação é polar. Todas elas são polares. Mas, pessoal, né, a molécula como um todo, né, você pode ver que os vetorzinhos se anulam, né? É claro que a molécula não é 90 graus, né, pessoal? Ela é 3D, 109 graus e 28 minutos. Mas dessa maneira é melhor para você compreender, né? Tá bom? Então, olha lá. Então, o carbono puxa os elétrons dos Hs para o seu lado, então esses dois vetorzinhos se anulam, né? E de cima também, tá joia? Só lembrando que é 3D aí, beleza? Então, ligações polares, mas a molécula como um todo é apolar, porque o vetor resultante, os quatro vetores aqui, é igual a zero, eles se anulam, né? Beleza? Aí, turma, ó, a temperatura de fusão e ebulição, né? Elas dependem, né, da ligação, né, do tipo de força intermolecular. Claro, se as moléculas estão mais fortemente unidas, precisa mais energia para separá-las, né?
Então, isso eleva a temperatura de fusão e ebulição, né? Ó, maior ponto de fusão, também de ebulição, são mais fortes as atrações, mais energia para separar. E quanto à dissolução para o nosso vestibular, apolar dissolve muito em também muito apolar. Você volta aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, a temperatura de fusão e ebulição depende da força entre as moléculas e de quão fortemente elas estão unidas, né? Do tamanho também da molécula, né, pessoal? Tá? E da área, no tamanho, a área de contato, né? Moléculas lineares têm uma área de contato maior com elas mesmas, né? Tá certo? Então, isso, para separá-las, precisa mais energia. O caso clássico aí é o, por exemplo, o hidrocarboneto da gasolina, né? Que é o isoctano, né? Tá certo? Vamos pegar o octano para ficar mais fácil, né? Octano, 8 carbonos, né? Apesar da molécula ser apolar, a gente vai falar sobre isso já, tá bom? Né? Têm uma área muito grande, é uma molécula linear muito grande, né? Tá certo? Então elas interagem mais uma com as outras, então para separar é mais difícil. Pensa num velcro. Você pega um velcro pequenininho e separa ele assim, ó, duas moléculas. E pegar um velcro com uma interação muito maior, por exemplo, de 8 carbonos, tentar separar esse velcro grandão, tá certo? Você precisa mais energia, tá bom? Na verdade, a molécula da gasolina, o principal componente é o isoctano, tá? 2,2,4-trimetilpentano. Mas vamos devagar com a andor aí, que o santo é de barro, como dizia, né? Como diz, né? Minha mãe, né? Tá lá, velhinha com 77 anos, Deus, né? Tá protegendo ela. Então, olha aqui, pessoal, e proteja todas as mães também, de vocês, assim por diante. Um abraço, vamos lá. Aqui, pessoal, ó, se você comparar moléculas do mesmo, né, com a mesma força intermolecular, né? Se você pegar o álcool etanol, por exemplo, ó, você vê que tem dois carbonos aqui, grupo OH que faz ligação de hidrogênio. Aqui você vê que a temperatura de ebulição dele é 78 graus, tá aqui, ó. Mas deixa eu voltar o GIF para você acompanhar novamente, quer ver? Ó? Aí uma molécula de metanol, ó, uma molécula menor, com um carbono e outra com dois, ó. Você vê que a molécula aqui de K de etanol, ela tem uma área maior, né? De contato com outra molécula dela mesma, assim por diante. Então, para separar a molécula de etanol, precisa mais energia, tipo de um velcro um pouquinho maior, né? Você gasta mais energia. E aí você está vendo, né? E a massa molecular aumenta, né, pessoal? Você tem um carbono só, aí você tem dois carbonos, a massa molecular aumenta, então aumenta né, o peso, né, entre aspas, né, dessa molécula, né? Tá certo? Para separar precisa mais energia, ok? Vamos lá? Então tá aí, né? Olha, o etanol, massa molecular 46, ó, bem maior que a do metanol, ligação de hidrogênio, que é H ligado ao O, N, O, F, né? Ó, o ponto de ebulição foi para 78 graus, beleza? Tranquilo? Pensa no velcro que dá certinho, combinado? Então vamos lá. E aí, turma, de novo, né? É o que nós já cantamos ali para trás. É só voltar ao vídeo um pouquinho, né? Tá bom? Então a temperatura de fusão e de ebulição depende da ligação, da interação entre as moléculas, né? Tá certo? Então vamos continuar. E aqui está o resumo, né, pessoal? Aqui a sequência Van der Waals, que é o dipolo induzido, igual dispersão de London, e o dipolo permanente. Em seguida, as ligações, que são as pontes de hidrogênio, são interações mais fortes, sempre intermolecular. Então, aqui para você ver, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, menos 161 graus de temperatura de ebulição para esse hidrocarboneto aqui, ó. Já para aqui, para esse intermediário, menos 85 para água 100 graus. Por quê? Por causa da interação entre as moléculas, né, pessoal, lá. As interações por ligações de hidrogênio são mais fortes, tá certo? Né? Do que em moléculas apolares, né? Que são unidas por forças de Van der Waals, de polo induzido ou dispersão de London, tá? Então tá aqui bem, a sequência Van der Waals, ó, que é o dipolo induzido igual a dispersão de London, e o dipolo permanente, que é o intermediário, tá joia? Então, em seguida, as ligações, que são as pontes de hidrogênio, são interações mais fortes entre as moléculas, beleza? Então, tá aí. Você vê só? Olha para você, maiores interações, aumenta as interações entre as moléculas, as forças, né, intermoleculares, eleva o ponto de ebulição. Precisa mais energia para separar. Né? Mais uma vez, estou repetindo para vocês, tá joia? Tá? Então, as interações entre moléculas apolares são mais fracas, teoricamente, né? Tá? Porque tem que considerar o tamanho da molécula. Já falei, se você pegar o octano, né, apesar de ser apolar um hidrocarboneto, octano, 8 carbonos, linear, tá? A molécula é tão grande, né, pessoal? Tão grande que a interação, as interações entre elas, tá certo? Tá? Vai superar as interações da água, por exemplo. Vai dar 125 graus a ebulição, né? Enquanto a água dá 100. Mas se você não tem bola de cristal, tem que ter informações. Então fique esperto aí, tá bom? Bom, a solubilidade, né, pessoal, também depende do quê?
A solubilidade vai depender, tá certo? Das forças intermoleculares, mas principalmente da polaridade da molécula, né? Tá certo? Então, lembre-se, você tem que analisar a polaridade da ligação e da molécula como um todo. Solubilidade, né, pessoal? Capacidade do soluto dissolver no solvente, né? Sal em água, açúcar em água, assim por diante, né? Tá joia? Tem um coeficiente de solubilidade, né? Dissolve até uma temperatura, tá certo? Então aí, ó, conhecimento popular. Todo mundo sabe que água e óleo não mistura, né? Aí, por que não mistura, né? Mas vamos passar isso para o conhecimento científico, né? Aí, quantas fases, quantos componentes, gente? Fases três, né? Você tem a fase líquida água, fase líquida óleo e o gelo, que é a fase sólida, né? Mas componentes só dois, né? Porque o gelo é água e a água líquida é água, né? Percebeu? Bom, turma, então tá aí, ó, conhecimento científico, né? Moléculas polares dissolve melhor moléculas polares e a polar dissolve melhor a polar. Tá joia? Olha, professor, mas como é que vê isso mesmo? Vamos devagar. Então, a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, nessa resolução de janeiro de 2020 aqui, ela estabelece 27% de álcool na gasolina, tá certo? Então, aqui tem um experimento bastante interessante, aí escreva no canal Professor Miguel Química, né? Com o uso de um aproveito, você pode fazer aí uma aproximação de determinação da porcentagem de álcool na gasolina, né? Você põe 50 ml de álcool, desculpa, de água e 50 ml de gasolina, bem medido certinho. Aqui eu coloquei um corante para você observar mais a cor, tá? Na verdade, é um sulfato de cobre, né? A gente pode falar um corante aí, porque coloriu a água nossa aí, tá bom? Então, olha o GIF aí. Então, você vai colocar 50 certinho de cada um, tá certo? E aí você vai tampar com uma rolha essa proveta, né? Tampar com uma rolha essa proveta, você vai agitar aqui, ó, homogeneizar, né? Você vai homogeneizar, olha lá. Vamos guardar o GIF, olha lá, para você ver, para misturar bem. Aí, com um certo tempo em repouso, você vai observar, pessoal, ó, que o que era 50 passou para 61, ó. Uma das fases, a fase que era água, com sulfato de cobre aqui, que é o corante, passou para 61. Conclusão. Se era 50, 50, como é que a fase de água passou para 61? Então, no 50 de gasolina, tinha 11 ml de álcool, 11 centímetros cúbicos de álcool, tá certo? Joia? Por que tem mais afinidade pela água? Porque a água tem ligações de hidrogênio, né? E o álcool tem grupo OH que se atrai mais fortemente, tá joia? Então o álcool ele é arrastado pela água, bem? Beleza? E aí tinha 11 ml de álcool em 50 de gasolina. Então em 100 de gasolina, nós temos 22 ml de álcool, então 22%. E aí dá para ter uma aproximação, né, no cálculo da porcentagem de álcool na gasolina, o teor de álcool, né? Mas aí chegou na pergunta que vocês estão fazendo assistindo o vídeo aí, né, até agora, né? Mas como saber, né, se essa molécula é polar ou apolar? Bom, pessoal, então é o seguinte, vou mostrar aqui um processo prático envolvendo nuvem de elétrons, tá certo? Só que o melhor é partir da geometria, né? Analisar a geometria da molécula, como que a molécula é escrita, se ela é linear, se ela é angular, se é piramidal, se é triangular, se ela é tetraédrica, para você analisar os vetores, tá certo? Mas vamos para o processo prático aqui por enquanto, que tem exceções, mas ajuda muito, mas muito, 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 muito mesmo, pessoal, esse processo prático aqui. E aluno adora processo prático, né? Quem não gosta? Até nós, né? Mais velhos aí, né? Então, se o número de nuvens for igual ao número de átomos iguais, você vai ter uma simetria. Então, a molécula é apolar, tá bom? Então, mas a gente tem exceções, né, pessoal? Mas vamos deixar a exceção de lado, né? Como, por exemplo, a tetrafluor de xenônio, né? Tetrafluor de xenônio. Então, o que a gente está observando aqui? Que a molécula é apolar, né? A molécula é apolar devido à disposição simétrica dos átomos. Se você for contar aqui o número de nuvens, né? Se você contar aqui, ó, nesse flúor de baixo que eu estou com o laser aqui, tem uma nuvem, aqui, o de cima aqui uma nuvem, duas, aqui que está marcada três, o par livre conta como nuvem, gente. 4, 5, 6. 6 nuvens é diferente de 4 átomos iguais. Então, isso aqui deveria ser polar, mas não é, né, pessoal? Porque você vê que você tem uma disposição simétrica dos átomos aqui, ok? Mas tudo bem, vamos deixar a exceção de lado, que ninguém gosta muito disso, né? Desculpa aí, vamos lá. Então, primeiro vamos montar a estrutura de pontes de Lewis, tá certo? Em volta do átomo do meio, do átomo central. Depois circular essas nuvens aí. Então, vamos aqui, ó. Primeiro detalhe, pessoal. A geometria molecular é a disposição dos átomos no espaço, né? Igual da água, angular, assim por diante. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que moléculas biatômicas, né, pessoal, são sempre lineares. Então, se a gente tiver só ligação simples, ó, que chama sigma, né? Então, nós vamos ter, esse mouse meu está meio ruim aqui, ó, tá, de mostrar, mas vamos lá. Então, vamos ter, por exemplo, H com H,
você percebe que você tem aí uma nuvem de elétrons, um par de elétrons, chamo de nuvem, na ligação sigma, tá? Se eu tiver uma ligação dupla, pessoal, eu vou ter dois pares de elétrons, tá? Por exemplo, o O tem 6 elétrons na última camada, eu preciso de 2 para ficar com 8, né? Tá certo? Então, eu vou formar aqui, grupo 6, né? O grupo 16, ligação dupla. Vou contar também com uma nuvem de elétrons, uma nuvem composta de 4 elétrons. Então, tudo é nuvem. Se eu tiver uma ligação tripla também, fica de olho aqui, ó, para facilitar para você, ó, tá? Você vai ter 3 pares de elétrons, π, sigma, π, né, tá certo? Então, grupo 5A precisa de 3 para ficar com 8, então cada nitrogênio compartilha 3 elétrons, por isso a tripla ligação, que também vou chamar de nuvem de elétrons. Então, essa nuvem de elétrons, pessoal, ela pode ser ligação simples, dupla, tripla, par livre, não pode esquecer, tá certo? E se tiver apenas um elétron sobrando, considera como uma nuvem também, tá? Para você poder contar certinho e ter, né, felicidade aí. Vamos lá? Então, aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Então, de novo, se o número de nuvens de elétrons de volta do átomo central for igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar, tá certo? Temos uma simetria. Então, vamos fazer para o CO2 e para a água aqui. Vamos lá, vai? Então, o carbono é do grupo 14 ou 4A, vai ter 4 elétrons no nível de valência, né? E o oxigênio, grupo 16 ou 6, vai ter 6 elétrons no nível de valência. Lembrar que o oxigênio é bem mais eletronegativo, né? Por isso que as ligações todas aqui vão ser polares, isto é, o oxigênio tende a puxar os elétrons, atrair os elétrons mais para o seu polo, ok? Tranquilo? Então vamos lá, olha lá, coloco 6 elétrons do oxigênio. Gente, vocês perceberam que eu já coloquei os 2 elétrons do oxigênio já mais em frente ao carbono? O oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Então, a gente vai fazer 2 ligações com esse carbono. Então, eu já coloquei os elétrons do oxigênio mais de frente com o carbono. Dá para ver aí? Tá? Olha lá, mesma coisa do outro lado eu vou fazer. Ó. Viu só? E os do carbono, professor? Lógico, o carbono tem 4 elétrons, eu coloco 2 de cada lado para fazer ligação. O oxigênio vai fazer 2 ligações, já previu isso, né? Tá certo? Então, só love. Aí, ó, você vai marcar as nuvens, ó, em volta do átomo central, né, pessoal? Olha lá, você tem 2 nuvens de elétrons, ó. 2 nuvens de elétrons. E aí, você tem 2 nuvens de elétrons, as ligações, já falamos, são covalentes polares. Volta um pouquinho. Pessoal, esse mouse aqui, eu acho que está atrapalhando aqui, né, com esse laser aqui, né? Mas vamos lá, ó. Então, o que você tem, pessoal? Esses elétrons aqui do carbono, ó, ele vai ficar mais próximo do polo do oxigênio. Por isso que as ligações são polares. Porque o oxigênio é mais eletronegativo, atrai mais os elétrons para o seu polo. Ah, professor, o oxigênio fica com o elétron do carbono? Não, não fica não, não fica não. A ligação fica apenas polarizada. O oxigênio fica mais negativo, delta menos, e o carbono mais positivo, delta mais, tá certo? Fica apenas polarizada. Agora você percebeu que tem 2 nuvens de elétrons e 2 átomos iguais ligados ao carbono? Então a molécula vai ser apolar. Olha lá. Você tem 2 nuvens de elétrons, tá vendo? Que eu marquei aqui de verde, tá? E 2 átomos iguais, que são 2 oxigênio, molécula apolar. Então as ligações, ó, são polares aí, mas a molécula como um todo é apolar, tá joia? Vamos ver a água. Ó, o hidrogênio colocado é elétron seu aí, que cada um tem um, tá certo? A gente sabe disso já, na verdade, o primeiro elemento da tabela lá, né? Número atômico 1, tem um próton e um elétron. E o oxigênio 6, né, gente? Já viu o que eu coloquei aqui, gente? Ó, como o oxigênio, deixa eu tirar esse mouse aqui que está atrapalhando, não sei se eu consigo tirar ele, mas, né? Ah, acho que dá para ir, né, pessoal? Então percebe aqui, ó, que o oxigênio, vou ter que tirar porque eu acho que está atrapalhando muito isso aqui para você entender, né? Só que eu estou conseguindo tirar, viu, galera? Eu acho que vou ter que ficar, porque está meio complicado aqui de tirar. Então vai ficar aqui mesmo. Vou deixar ele aqui para cima para não atrapalhar. Então perceba que o oxigênio, pessoal, o hidrogênio tem um elétron, vai fazer uma ligação só. Então eu já coloquei um elétron do hidrogênio, do oxigênio em frente do hidrogênio. Do outro também, porque eu vou fazer uma ligação só. O hidrogênio não tem como fazer mais ligações, é uma só, tem um elétron só, beleza? Nunca pode fazer 2, 3, porque não tem elétrons para isso. Bom, e aí, vamos lá. Aí, tá vendo? Tudo é nuvem agora, olha lá. Você vai ter H com O, uma nuvem, com um par de elétrons, tá vendo? Você tem 2 pares livres, não pode esquecer esses pares livres, não tem jeito. Olha lá, cada par vale uma nuvem. Então, o que eu tenho? Ligações polares também, porque o oxigênio é mais eletronegativo, atrai mais o elétron hidrogênio, certo? Então, ele fica delta menos, o H delta mais, né? Tá certo? Parcialmente negativo e o H parcialmente positivo, tá bom? E aí, turma, 4 nuvens, 2 átomos iguais de hidrogênio, tá vendo aqui, ó? E aí? Então, 4 é diferente de 2, né, gente? Então, você vai ter aí molécula polar. Tantas ligações na água é polar quanto a molécula. Percebeu aí ou não? Lá, 4 nuvens e 2 átomos de hidrogênio que são iguais. Então, 4 é diferente de 2, molécula polar. Bem, pessoal, e aí, né, tem um exercício aqui, tá?
Olha lá, no hidrogênio líquido, as moléculas estão unidas por que tipo de força intermolecular aqui? Bom, pessoal, primeiro, moléculas, né, formadas por dois átomos são sempre lineares, né? Então, vamos pegar aqui o hidrogênio, olha lá, para você ver. Falou do hidrogênio, então, a substância hidrogênio, viu, gente? É H2, biatômica. Então, lá, H com H, lá para você ver, cada hidrogênio tem um elétron, eletronegatividades iguais, pressão iguais, tá certo? Então, o par de elétrons fica exatamente no meio. Por isso que a ligação é covalente apolar, certo? Olha lá. Se você quiser analisar os vetores, molécula formada por dois átomos, moléculas, né, pessoal, formada por dois átomos, só pode estar numa linha, vertical ou, se você colocar na horizontal, desculpa, ou vertical, beleza? Aí você pode analisar o vetor aqui, ó, tá vendo? Porque a geometria você já sabe que é linear, então você vai ter uma força puxando para cá, que é a eletronegatividade de um H, e para cá, outra para cá. Chamar de vetorzinho 2, tá? Então essas duas eletronegatividades, esses dois vetores, aí se anula. Vetor 1, vetor 2, vetor resultante é igual a zero. A gente chama isso de momento, vetor resultante do momento dipolar. Você tem dois polos, né? Por isso dipolar. É nulo, né? Tá certo? Percebeu? Um anula o outro. E daí? Daí, como os vetores se anulam, a molécula é apolar, tá? Gente, mas para fazer isso aqui, para fazer isso daqui, você tem que escrever a geometria da molécula. Quando são dois átomos, é beleza. Mas quando tem três átomos, quatro, já tem que ter uma aula de geometria. Depois a gente grava uma aula de geometria para vocês aí, só vocês falarem, tá bom? Então, as moléculas de hidrogênio, estado líquido ou sólido, né, que é difícil pra caramba, né, estão unidas aí por nosso querido, ó, forças de Van der Waals ou dispersão de London. Aqui é o London, viu, gente? Desculpa aí, tá? Vai pensar que é o Van der Waals aqui não, tá bem? Aqui é porque o London estudou mais especificamente esse tipo de força, né? Que são mais fracas entre moléculas apolares. Para moléculas pequenas, né, gente? Já falei, se a molécula for um hidrocarboneto com 8 carbonos, 12, 15, 16, uma molécula muito grande, a temperatura de ebulição dela pode superar até da água que tem ligações de hidrogênio. Então, fica só esperto nesse sentido, né? Tamanho da molécula, superfície, área de contato, né? Entre elas. Então, esse aqui é o Londo, tá? Não é o Van der Waals, não, tá bom? Aí, pessoal, vamos lá. Tá ficando grande a aula, mas tá ficando interessante, né? Olha uma dica preciosa aqui, pessoal, ó. O exercício fala do silício, ó, carbono e silício da mesma família, tá? Aí tem os dados aqui, quer saber qual tipo de ligação existente nesse composto, SiH4, né? Fala, a eletronegatividade do silício é 1,7, do H 2,1, né? Aí fala, a molécula do SiH4 é apolar. Por quê? Então, tranquilo, vamos lá. A dica preciosa aqui, pessoal, ó, tá? É você entender que quando você tem um átomo ligado a 4, você já tem uma geometria tetraédrica. Tetra, 4, edro, lado. Então, 4 lados, tetraédrica, tá? Então, mas aqui você desenha como se fosse um ângulo de 90 graus. Fica mais fácil para você entender. Porque ela 3D, ela complica um pouco para você entender isso, tá? Mas se você, aí você desenhando como se fosse 90 graus, fica bem fácil você entender quando estiver ligado a 4, NH4, CCl4, SiH4, todas tetraédricas, tá certo? Então, olha lá. Então, a primeira aqui é fácil responder, né, pessoal? Olha lá. Como as eletronegatividades são diferentes, as ligações, então, são covalentes polares, né? Isto é, os elétrons vão ficar mais próximos do hidrogênio, né? Que é mais eletronegativo que o silício. Percebeu aqui ou não? Pelos dados? É, por isso que ele é polar. Agora, a molécula falou que é apolar. Por quê? Aí sim foi que eu falei a dica preciosa. Ó. Desenha como se fosse 90 graus. É claro que não é. É 3D, tá certo? Mas tudo bem. Olha lá para você ver agora, ó. As eletronegatividades, o hidrogênio, eu coloquei aí, do silício, né? Então, o que, que você tem, ó? Você tem os elétrons, volta aqui um pouquinho. Olha lá. O silício tem 4 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, o H1. Aí você percebe que o elétron do silício está mais para o lado do hidrogênio, que é um pouco mais eletronegativo. Por isso que as ligações são polares. Os elétrons estão no polo do H, mais perto do polo do H, beleza? Agora, vamos lá. Como você desenhou como se fosse 90 graus, fica fácil de você entender. Ó. Então, você vai ter uma eletronegatividade do H puxando para a esquerda e o outro puxando para a direita. Então, o vetorzinho 2 vão se anular. Percebe ou não? Tá? E aqui, ó, para cima e para baixo também vetorzinho 3 e 4 vão se anular. Então, vetor 1, 2, 3 e 4, teremos vetor resultante igual a zero. Isto é, o vetor do momento dipolar, né, é nulo, beleza? Então, por isso a molécula é apolar. Tranquilo, galera? Elas estão unidas por forças de Van der Waals ou dispersão de London. Mais uma vez, aqui é nosso querido amigo London, né? Então, você pode falar forças de Van der Waals, né? De polo induzido ou força de dispersão de London. Tem 3 maneiras de falar. Aqui está a maneira completa, né? Para você não confundir, tá? Então fala sempre assim, força de Van der Waals, do tipo de polo induzido, ou dispersão de London. Esse aqui é o London, mais uma vez. Beleza, pessoal. Então, para terminar a nossa aula, falar um pouquinho de tensão superficial, né? Então, a água, né?
Você pode ver que você já vê algum inseto andar na água, tá certo? Ela parece que estica, né? Forma uma película, né? Não é verdade? Como é que a gente explica isso? Isso aqui, pessoal, é atração, né? É atração entre as moléculas, né? Atração entre as moléculas de água, né? Causadas pelas ligações de hidrogênio, tá certo? Então, né, nós temos aí as ligações de hidrogênio, né? H ligado ao NOF, tá certo? E aí, para você compreender melhor, vamos dar uma olhada aqui na próxima tela, né? Ó, para você ver. Ó, as moléculas da superfície, ó, observa bem aqui, ó, são atraídas pelas moléculas do lado e de baixo, porque você não tem moléculas para cima. Olha de novo, ó. Então, as moléculas da superfície, elas são atraídas pelas moléculas dos lados, né? E de baixo apenas. Porque você não tem moléculas para cima aqui, percebeu? Então, isso provoca uma curvatura no líquido, né? Tá? Então, essa força de atração entre as moléculas aí é responsável pela tensão superficial da água, né? Aí, essas forças de coesão, né? Tá bom? Então, olha só para você ver, ó. Dá uma olhada aqui. Parabéns aí, o pessoal montou esse GIF aqui, né? É o pessoal da foto também, crédito aí. Eu não achei o autor, mas pode falar aí que a gente cita aqui, com o maior prazer, que é para os alunos aprenderem mesmo, tá? Então, tudo que foi em prol do aluno, beleza aí, tá bom? Então aí, pessoal, ó, você percebeu? Então, aqui nessa foto, você vê que as moléculas de água são atraídas, como você viu anteriormente, né? Pelas moléculas dos lados e de baixo. Então, isso provoca essa curvatura que vocês observam, né? No líquido, né? Percebeu? Então, isso aí é chamado tensão superficial da água, que é essas forças de coesão entre as moléculas, né? Tá certo? Então, as moléculas da superfície, né? Tá certo? Dos lados de baixo provoca essa curvatura que chama tensão superficial. Combinado? Bom, pessoal, então tá aí, meninos. Essa tensão superficial aí que você acabou de ver, ela pode ser quebrada ou não? Hum? Você pode quebrar essa tensão superficial da água? Hã? Olha aqui, ó. Citando aqui a fonte, né? Telecurso 2000, muito interessante, faz muitos anos, mas excelente o vídeo, né? Tá certo? Ó. Então você tem os detergentes, né? Os sabões, shampoos, são emulsificantes, tensoativos, surfactantes. Olha lá para você ver, ó. Quando você joga detergente, por exemplo, eles quebram ligações de hidrogênio, né? Então abre um espaço e a agulha afunda, você percebeu? Então, olha lá, tensoativos ou surfactantes, diminui a tensão superficial da água, quebram pontes de hidrogênio, funciona assim, ação limpante. Claro, formam micelas, né, gente? Tem um pouco mais de explicação nisso aí, mas já está razoável para a gente entender. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um abraço aí. Inscreva no canal Professor Miguel, please, tá? Tá bom? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Senhor Jesus abençoe todo mundo, tá? Um abraço, fui.